Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente segue pela 20ª edição da FENEC, a Feira de Negócios da Copama, aqui em Machado, no sul de Minas Gerais. Estamos aqui no estande da Husqvarna. A gente vai falar um pouco de uma máquina um pouquinho diferente, pequenas máquinas. E olha só, você que está acostumado a ouvir falar sobre carro elétrico, isso aí, esse bonde já passou, isso aí a gente já está cansado de ouvir. Mas de pulverizadora elétrica, você já ouviu falar? Vamos falar com quem entende do assunto, então. Eu estou aqui com o Anderson Alves Aleixo, que é promotor de vendas da Husqvarna. Ele vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre como funciona esse equipamento aqui atrás. Seja muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado. Anderson, me diga uma coisa. Essa máquina aqui é uma pulverizadora, cumpre a função como outras pulverizadoras, mas com uma motorização elétrica? Isso, esse equipamento é um equipamento a bateria. Então a gente tem grandes vantagens nele, já que você tem uma redução de peso comparado a um equipamento com a motorização a combustível. A gente também tem a economia que você tem comparado ao combustível e o óleo 2 tempos, já que nesse equipamento você não tem esse gasto. A gente sabe que o consumo a bateria acaba sendo bem mais barato. E também tem a questão assim do cheiro, né, que é inegável também, né, aquela queima do óleo. Tudo bem que o produtor ou o funcionário que está utilizando um equipamento com combustível, ele tem que usar os EPIs necessários, mas é inegável que o cheiro ali da queima do combustível e a questão ambiental também tem que ser levados em conta? Concordo. No caso, a questão do cheiro do combustível com óleo 2 tempos acaba sim sendo um pouco incômodo com o trabalho que tem uma duração um pouco maior. Acaba ficando sim um pouco incômodo para o produtor rural. E me diga uma coisa, Anderson, com uma motorização elétrica, qual que foi a demanda por trazer para o mercado uma motorização dessa para uma pulverizadora? A gente ainda tem as pulverizadoras a combustível normal, trabalhando, e como que começou a surgir a demanda por uma pulverizadora com uma motorização dessa? Bom, a gente tem um ponto, que é a questão da praticidade. Já com o equipamento a combustível, qualquer equipamento desse tempo como a gente tem aqui, você vai utilizar com 1 hora, 2 horas de uso do equipamento, você tem que fazer o reabastecimento. Agora, um equipamento a bateria, igual o nosso pulverizador, que é o 318S20, ele tem uma durabilidade da bateria de até 9 horas consecutivas. Isso já torna muito mais prático. Fora a questão de peso, economia, é bem mais sustentável em questão do meio ambiente, já que a gente sabe que o óleo sempre e a gasolina acaba sendo um pouco prejudicial. E ainda mais se a gente tiver em mente, né, se estiver utilizando uma fonte de energia elétrica para abastecer essa máquina, uma fonte de energia verde, né, por exemplo, energia solar, aí sim vai se tornar ainda mais sustentável. Exatamente, se torna ainda mais sustentável. E Anderson, questão de autonomia, a gente consegue ter um comparativo? Quantas horas de autonomia essa bateria tem em comparação, você comentou as pulverizadoras a combustível, são 1, 2 horas de autonomia contra quanto tempo da bateria? Certo, um equipamento a combustível, um pulverizador a combustível hoje tem uma durabilidade média com tanque cheio de 1 hora, 1 hora e meia, até no máximo 2 horas. Agora já o equipamento a bateria ele tem uma durabilidade média de até 9 horas, isso em pressão máxima, trabalho consecutivo. Caramba! E a questão do peso, ela consegue carregar a mesma quantidade de produto? Sim, também é 20 litros esse pulverizador, igual qualquer pulverizador convencional. E Anderson, eu fiquei até assim um pouco chocada com a diferença de tempo e de autonomia, né, entre uma máquina, uma pulverizadora a combustível e uma máquina com a motorização elétrica. Qual que é a diferença de funcionamento? Tem alguma diferença, como essa mecanização toda, como o produto passa por dentro da máquina, como que acontece isso? Olha, a questão de funcionamento é bem similar, porém na hora de você funcionar, ligar o equipamento a primeira vez é bem mais prático. Um equipamento a combustão, quando ele está com motor frio, você tem que usar afogador e tudo mais, tem um sistema de cordinha. Já um equipamento a bateria, como eu posso mostrar aqui para vocês, é um simples botão. Você ligou, pelo botão lateral você consegue regular a pressão, que ela vai ser sempre constante, em comparação a um equipamento manual, uma combustão por exemplo, ou até mesmo manual, que você tem que ficar controlando no braço, então a pressão nunca vai ser constante, sempre vai ter uma diferença. Ou seja, a gente consegue ter um pouco mais de eficiência e constância na aplicação do produto. Isso pode ajudar a atenuar os custos de produção para o produtor? Sim, porque como a pressão é sempre constante, se você tem uma ideia de quanto que você vai ter que utilizar em determinada área, é muito mais fácil você calcular, por exemplo, a velocidade que você tem que andar. Agora, quando você faz isso manualmente, é muito difícil ter esse controle. Vai acabar jogando mais produto em uma parte, menos produto em outra, o que pode deixar a aplicação menos eficiente. E para o cafeicultor que nesse próximo trimestre vai precisar aqui de uma pulverizadora
para poder realizar o seu trato no cafeiro. Uma máquina dessa é uma mão na roda. Demais, viu? Facilita muito a vida dele e é uma máquina que a gente sabe que nunca vai deixar na mão. E esse tipo de máquina e as outras pulverizadoras, Anderson, elas podem utilizar insumos como fungicidas, pode utilizar nutrição foliar, pode utilizar quais tipos de insumos? Olha, esse pulverizador você pode usar qualquer tipo de questão líquida. Então, questão de adubo foliar, fertilizante, foliar também, é claro. Ou defensivo você pode usar sem risco algum. E aí eu queria saber, com essa novidade, né, assim como a gente viu a ascensão dos carros elétricos, a gente pode ver a ascensão também de outros equipamentos de pequeno porte no agronegócio, também com a motorização a bateria? Com certeza, inclusive hoje a gente já vê o negócio crescendo muito na questão de motosserras a bateria, roçadeiras a bateria. Aqui no Brasil é um mercado que está cada vez crescendo mais. É isso, a vanguarda do agronegócio brasileiro. Aqui a gente já tendo os nossos implementos, as nossas máquinas de pequeno porte, a bateria. É isso, o agronegócio brasileiro na vanguarda. Eu fico por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante conectada.